Salve, salve, camaradas! Gravando esse vídeo aqui para a gente conversar sobre o discurso de abertura à 87ª Assembleia Geral da ONU, proferido aí pelo presidente Lula. Um bonito e belo discurso que encantou muitos, deixou muitos lulistas entusiastas, ou entusiasmados, melhor dizendo, Mas, no entanto, é inegável que o Lula tem o domínio das palavras, ele tem uma boa retórica e, por natureza, ele é um comunicador. Todos nós sabemos disso, da capacidade de comunicação e de organizar bem as ideias que o presidente Lula tem. Foi, sim, de fato, um discurso que pode empolgar a massa, sobretudo para a eleição de 2026, mas existem nesse discurso ali algumas situações que elas precisam ser transferidas para a prática. Acho que foi importante do Lula pautar o genocídio do povo palestino. Mas nós precisamos falar aqui também que, ainda que o presidente Lula, na retórica, condene toda a agressão sofrida pelo povo palestino, derivada aí do Estado sionista de Israel, o Brasil ainda não rompeu relações diplomáticas, políticas e comerciais com Israel. Então, eu condeno, mas eu indiretamente financio. Como, Alessandro? Pode estar me perguntando, Quando eu uso a tribuna de um espaço importante que é a ONU para denunciar o genocídio do povo palestino em Gaza, mas continuo comprando armas de Israel, eu estou financiando a continuidade desse genocídio. Se eu condeno na tribuna da ONU o genocídio em Gaza, mas a minha estatal petrolífera é responsável a 10% do petróleo encaminhado a Israel, eu estou financiando o genocídio do povo palestino. Então é preciso que o presidente Lula passe da retórica para a prática. A minha mãe sempre dizia que as palavras convencem, os gestos arrastam. E é preciso que o presidente Lula faça como fez o presidente Gustavo Petro da Colômbia, a Cláudia Sheinbaum, não ficar somente na retórica discursiva, mas ter ações práticas. O Brasil já era para ter rompido com as relações diplomáticas, políticas e comerciais com Israel. No entanto, o presidente Lula, que tanto fala do genocídio e do massacre do povo palestino, não passou a esse segundo passo, que é importante. Outro ponto que o Lula disse, acho que é importante a gente ressaltar aqui, é dizer que é inadmissível que Cuba esteja entre os estados financiadores do terrorismo no mundo, que de fato o Lula acertou nessa fala. Poderia ter avançado ainda mais sobre a questão dos embargos sofridos por Cuba há mais de 60 anos pelo Estado imperialista dos Estados Unidos, mas já foi um avanço, Acho que Lula tem se posicionado. Mas talvez o calcanhar de Aquiles do discurso do presidente Lula foi ele não ser mais firme na denúncia ao cerco que os Estados Unidos está fazendo à Venezuela. Porque aquele cerco ali não tem nada a ver ao combate às drogas, ao narcotráfico. Aquele cerco ali é um caminho para uma possível invasão por mar ou terra à Venezuela. E aí o Lula, ele parece ter medo, talvez pensando na eleição de 2026, mas o Lula parece ter medo de dizer aquilo que é óbvio. O que está acontecendo
no que eles chamam de águas internacionais, nada mais é uma tentativa de desestabilizar o governo Maduro na Venezuela. E vale lembrar que desde julho de 2023, quando Maduro foi eleito, até a data de hoje, 25 de setembro de 2025, o presidente Lula não reconheceu a eleição do presidente Maduro na Venezuela. Então, ou seja, para o Lula e para boa parte dos petistas, o Maduro ele é um presidente ilegítimo, como de fato o que aconteceu foi uma eleição legítima, soberana, sem nenhuma fraude detectada, com mais de 1.000 observadores de diversos países que legitimaram o processo eleitoral. Apenas o Brasil, a Argentina e o Chile, aqui da América do Sul, não reconheceram a eleição de Maduro como legítima. E o Lula precisa fazer isso. Ele precisa reconhecer que o presidente Maduro foi eleito constitucionalmente de forma democrática e soberana, obtendo a maioria do voto do povo venezuelano. Não à toa isso foi confirmado recentemente pela eleição para o Legislativo. Então é sinal que o governo Lula estava errado na leitura dele, boa parte dos petistas estava errado na leitura deles, porque se o Maduro não tivesse sido eleito nas eleições de 2023, muito provavelmente ele perderia força no Congresso. Não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Ele aumentou a sua capacidade de força no legislativo venezuelano. Então acho que o Lula falha nisso. Ele tem um discurso bonito, convincente, porém a prática é inoperante e inexistente. Um forte abraço a todos e sigamos na luta.